10 horas 39 minutos, voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. E como a gente falou no comecinho do programa, né? Foi criado em dezembro um núcleo de repressão do interior na Receita Federal. Além dessas operações no aeroporto aqui de Viracopos, a senhora que está fazendo operações também de combate ao contrabando de cigarros nas rodovias aqui da nossa região. Até agora, apreensão de 12 milhões de maços em 34 caminhões. E com isso, com esse trabalho também, foram encontradas, apreendidas, mais de 10 toneladas de drogas. Nós estamos em contato neste momento com o supervisor desse núcleo de repressão do interior na Receita Federal, o Alessandro Grise. Muito bom dia, Alessandro. Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Bom dia a todos que acompanham a CBN Campinas. Vamos lá, Alessandro, os números já são impressionantes. Está falando 12 milhões de maços de cigarros, 34 caminhões apreendidos, apreensão de 10 toneladas de drogas nessa sequência no trabalho que está sendo feito e um prejuízo total ao crime organizado de 215 milhões de reais, algo que a gente até é difícil de mensurar, mas é um dinheiro de suma, né, importância aí para o crime organizado. Como é que começou esse trabalho, Alessandro? Por que pensar, vamos fazer então um núcleo aqui na Receita Federal para nossa região? Na verdade, Flávio, em 2012 o Brasil firmou um protocolo internacional para eliminação do contrabando do mercado ilícito de tabaco, e esse protocolo entrou em vigor para o Brasil em 2018, setembro de 2018. E a partir daí o nosso estado se obrigou a empreender todos os esforços para combater esse mercado ilícito de tabaco, tanto por meio das forças policiais como da força aduaneira. E é exatamente nesse sentido que a Receita Federal se encaixa, então, com a aplicação da sua estrutura aduaneira no combate ao contrabando de cigarros. Em meados do ano passado, o Grupo de Repressão de Viracopos recebeu essa demanda para começar a atuar em rodovias paulistas, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, e os resultados foram bastante expressivos, como você já citou. E em dezembro, a Superintendência da Receita Federal do Brasil, em São Paulo, decidiu então instituir esse núcleo de repressão ao contrabando e descaminho do interior de São Paulo, e esse núcleo, ele abrange as unidades de Viracopos, Bauru e Sorocaba, com atuação tanto no aeroporto, como você já bem disse, como também nas rodovias do estado de São Paulo, localizadas nessas áreas jurisdicionadas pelas unidades que eu citei. Bom dia, Alessandro. André Berenguel aqui, prazer também falar com o senhor aqui no CBN Campinas. O senhor falou agora há pouco, né, do contrabando e também descaminho. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dessa diferenciação. Uma coisa é o contrabando, outra é o descaminho, mas na verdade ambos impactam e muito na economia da própria empresa nacional. Qual a diferenciação desses dois, o descaminho e o contrabando, e também em termos de impacto econômico que esse tabaco ilícito acaba gerando na economia brasileira? Perfeito. A diferença básica, os dois são crime, tanto o contrabando quanto o descaminho são considerados crime pelo Código Penal, e o que diferencia um de outro é que o contrabando é a tentativa de importação de uma mercadoria proibida, ou seja, uma mercadoria que não tem autorização para ser importada. Por outro lado, o descaminho, ele é a importação irregular de mercadorias, de bens, sem o recolhimento dos tributos devidos. Então, essa é a diferença básica. Quanto ao contrabando de cigarros e o seu impacto na economia, a gente pode dizer que hoje, pelos estudos que são feitos, praticamente 50% ou até mais do que 50% do mercado de cigarros, ele vem do mercado ilícito. Ou seja, é um mercado que, além de não recolher tributos, essas mercadorias teriam sua entrada proibida no nosso país, elas adentram de forma irregular, são comercializadas, e a gente sabe que nos protocolos assinados pelo Estado brasileiro inclui a taxação dos produtos derivados do tabaco como forma de desestimular o consumo. Então, é uma orientação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. Então, todos os estados eles são obrigados a aplicar taxas altas sobre esses produtos derivados do tabaco, como uma forma de desestimular o consumo. E o cigarro ilícito, o cigarro contrabandeado, ele é muito mais barato para o consumidor final, exatamente pelo fato
de não recolher esses tributos. E além essa concorrência desleal que ocorre, né, com a indústria nacional, que prejudica aí os empregos formais, então a gente prejudica a indústria nacional, diminui o número de empregos formais, prejudicando a nossa sociedade. Tem um outro ponto, ainda talvez muito importante, que o mercado regular, o mercado lícito de cigarro, boa parte da renda, boa parte da receita arrecadada, ela é destinada ao Sistema Único de Saúde como uma forma de custear o tratamento daquelas pessoas que adoecem em decorrência do tabagismo. E hoje o que vemos, quanto mais ocorre o consumo de cigarros contrabandeados por meio desse mercado ilícito, essa receita ela não é recolhida, mais pessoas adoecem e menos recursos para o Sistema Único de Saúde a gente tem. Então, verbas que seriam destinadas para o tratamento de pessoas que adoecem por outros motivos acabam sendo canalizadas para o tratamento de pessoas com doenças relacionadas ao tabagismo, e aí prejudica o nosso sistema de saúde, gera um desequilíbrio, e isso prejudica de forma incomensurável a nossa sociedade. Sem falar, já me alongando um pouco, sem falar que o mercado o contrabando de cigarros, ele está intimamente ligado ao crime organizado. Então, as organizações criminosas, elas estão infiltradas de forma que hoje atuam, além do tráfico de drogas, existem organizações criminosas especializadas em contrabando de cigarros. Sabe-se que no mercado interno, o contrabando de cigarros, ele chega a ser mais lucrativo até mesmo do que o tráfico de drogas. Então, o prejuízo para a nossa sociedade é enorme, além de tudo que eu já expliquei, pelo fato dessas organizações criminosas cada vez se estruturarem mais, e a gente sabe que dessas organizações criminosas o que decorre é o aumento de violência. E a gente está falando de crime organizado e a gente precisa, como sociedade, se organizar para combatê-los, né? Eu queria saber exatamente esse ponto. Um trabalho como esse, que afeta, né, e afeta muito o crime organizado, como é montar uma operação entre Receita Federal, e é sempre bom lembrar, né, para o nosso ouvinte, que a Receita não tem essa força de polícia, precisa ter essa integração, então, como o senhor mesmo disse, né, com a polícia rodoviária, para fazer a abordagem e buscar. Como é que trabalhar isso, a integração, né, dessas inteligências para conseguir chegar nesse ponto de uma apreensão? Hoje, atualmente, a Receita já dispõe de uma estrutura muito grande de equipamentos, além dos sistemas já conhecidos, os sistemas de informática, que são bastante utilizados. A Receita Federal hoje dispõe de armamentos funcionais, então os servidores eles atuam com utilização de pistolas e de carabinas, uma espécie de fuzil, coletes à prova de bala, viaturas equipadas. Mas o trabalho da Receita Federal ele começa muito antes, ele começa com um trabalho de inteligência. Lógico que eu não posso entrar em detalhes porque são sigilosos, mas a utilização de diversos sistemas da Receita Federal e de informações que nos possibilitam levantar a forma de atuação dessas organizações criminosas e analisar a movimentação desses veículos, desses caminhões, dessas carretas carregadas com esses cigarros contrabandeados. E a partir de uma troca de informações com a Polícia Rodoviária Estadual, até mesmo com a Polícia Rodoviária Federal, é programada uma ação, já sabendo o dia e mais ou menos o período que esses caminhões, essas carretas irão passar nas nossas rodovias. Então é programada essa ação e aí vem a participação muito importante da Polícia Rodoviária Estadual, porque eles têm um efetivo 24 horas presente nas estradas e muita experiência e muito treinamento para realizar essa abordagem. A gente participa junto, muitas vezes, dessas abordagens, mas a força policial é realmente quem dispõe de maior poder e maior treinamento para poder finalizar a ação. E o decorrer disso, após a apreensão do cigarro, é a condução da pessoa presa para a Delegacia de Polícia Federal e o desdobramento do processo para aplicação da pena de perdimento dos cigarros, né, das mercadorias e dos veículos utilizados pela Receita Federal do Brasil. Senhor Alessandro, Campinas é uma metrópole, né? E um dos pontos é a questão da malha
viária, Campinas dando acesso ao sul de Minas, a Grande São Paulo, outras regiões estratégicas, e também com o próprio aeroporto internacional de Viracopos. Campinas, além de ser uma rota para esse transporte dessas mercadorias, seria o segundo mercado, colocamos assim, do estado, perdendo apenas para a capital, em termos de mercado receptor desses ilícitos? Esse levantamento, assim, ele é bastante comprometido por conta da dificuldade de dados, porque é um mercado ilícito. Mas a gente sabe que a região de Campinas, ela é uma região hoje que, no estado de São Paulo, ela só perde para a capital mesmo no fluxo desses cigarros contrabandeados. A gente sabe que as rodovias paulistas aqui da região, tanto de Campinas como Sorocaba e Bauru, essas rodovias, elas são vias de acesso, de trânsito desses veículos carregados com cigarros contrabandeados para praticamente todas as cidades paulistas aqui da região, tirando o oeste paulista, principalmente para a capital, lógico, mas também para os demais estados. E mais da metade do cigarro contrabandeado que é procedente do Paraguai, ele circula por essas rodovias. Por isso, essa ação tão importante da Receita Federal junto com as forças policiais, no sentido de coibir ou de tentar, pelo menos, amenizar esse contrabando de cigarros, porque é uma estrutura muito bem organizada, até mesmo comparada à logística das grandes empresas, e com isso a nossa atuação ela é bastante firme, tem sido bastante intensa, mas lógico que acabar com esse contrabando é uma missão bastante complicada. Alessandro Grise, que é supervisor desse novo núcleo, então, de repressão a esse crime, né? A esse contrabando que acontece em toda a nossa região e por parte aí da Receita Federal. Esse núcleo de repressão, então, sendo instalado na nossa região. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e parabéns, né, pelo serviço, e a gente vai continuar acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Receita Federal, de divulgar para a sociedade essa ação, esse tipo de ação que a sociedade muitas vezes desconhece por parte da Receita Federal, no sentido de proteção da sociedade. Então, agradeço a todos, a Flávio, ao André e a todos que acompanham a CBN Campinas. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos então aqui com o Alessandro Grise, que é supervisor desse núcleo de repressão do interior da Receita Federal, trabalho que é feito não só no aeroporto de Viracopos, mas também na malha rodoviária aqui de Campinas e região. Falando do aeroporto de Viracopos,